precisava ter. Então, assim, eu entendo da seguinte maneira: se você tiver a opção de ter um estádio que não é seu, pode ser público, pode ser de uma empresa, tudo que você utilize, e tem um acordo interessante, você paga um aluguel, não vejo nenhum problema. Você não quis empatar seu dinheiro num estádio, você prefere pagar um aluguel, fazer um contrato de longo prazo, você vai jogar ali. Porque estádio de futebol é um foco de prejuízo. Ele fica fechado quase todo o tempo. A não ser Uhum. que você consiga fazer dinheiro de outras maneiras, que acontece em estádios hoje em dia, desenvolvidos com uma mentalidade mais profissional, que você cria verdadeiros centros de entretenimento ao seu redor. E de consumo. Shopping center, cinema, restaurante, parque de diversão, diabo a quatro. Aí o cara. Quer dizer, o estádio funciona todo o tempo. O mais bem sucedido aqui em São Paulo é o do Palmeiras, por uma ótima localização e por ter sido feito de uma forma profissional. Então lá você tem eventos corporativos, você tem shows a rodo, você tem sempre alguma coisa acontecendo lá. Então é um estádio que ele tem uma vida própria. Agora, outros estádios no Brasil e no mundo ficam parados. Então eu vou construir meu prédio e vou tocar meu negócio aqui. É o caso do Flamengo. O Flamengo tem que pensar nisso. Mas acho que é preciso pensar, obviamente, com essa mentalidade, digamos, mais atual. Né? Aquela área do gasômetro, que foi especulada até hoje no novo definição, ela é excepcional. Você morou no Rio, tu conhece bem, Tio. Uhum. É excepcional. Eu Sim. estava até falando na live ontem, cara, o cara que mora assim, em São Paulo, que é rubro-negro, se ele se programar, tiver um caraminguá, ele pode pegar um avião de manhã, descer no aeroporto Santos Dumont, dar um rolê pela Zona Sul, almoçar, tomar um bom chopp, comer ali um bolinho de bacalhau, uma casquinha de siri e Não tal, o fala que ele assim, não. quiser. Depois ele vai pro estádio, que seria ali em frente à rodoviária, assiste o jogo e volta para São Paulo no mesmo dia, precisa ir de hotel. Sim. Ele curte um dia no Rio de Janeiro, Perto sabe? da Chopp, rodoviária ainda. e se for de busão, tem a rodoviária, vindo de São Isso. Paulo, de qualquer outro lugar. Eu falei São Paulo por hipótese, né? Então você tem ali, não é longe para quem veio do Galeão, perto da rodoviária, é um ponto que não é tão distante do Maracanã. Para quem vem de Niterói também é bom. Zona Sul hoje, com aquela derrubada ali perimetral, que é o Miocão que tinha no Rio de Janeiro. Então Uhum. passa ali por baixo, ali o cara chega rápido de carro. É uma região que está sendo revitalizada, tem o terminal Gentileza, que está sendo construído, já teve uma outra área que já foi revitalizada ali, com o Museu de Abaquata. Então, ali seria o ideal, mas o Flamengo não anda, sabe? Então o que acontece? Fica aí à mercê de uma questão política, porque o Maracanã ele é alvo de politicagem. Os políticos não querem desagradar a torcedor do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, então ele quer voto dos vascaínos. Então ninguém quer assumir a bronca de falar, não, o Maracanã agora é da dupla Fla-Flu. Eles é que mandam. Agora, quem está bancando aquele negócio lá é Flamengo e Fluminense. Se os dois não tivessem assumido o Maracanã estava podre. Porque antes do Flamengo pegar e depois o Fluminense vir junto, refletor quebrado, cadeira arrebentada, tudo sem manutenção. Estava uma avacalhação aquilo lá. E o Maracanã passou pela Odebrecht, consórcio, Rio 2016, né, que ficou com o estádio durante Sim. a Olimpíada. Soltaram aqueles fogos naquela marquise, naquela cobertura lá. Muito se comentou que pode ter danificado. Tem que trocar aquela marquise, custa uma fortuna. Daqui a alguns anos vai ter que trocar. Se o Flamengo e o Fluminense não assumirem aquilo, quem vai trocar? É o Estado? Ou vai virar o quê? Vai ficar em ruínas? Porque essa é a realidade. Eu não sou contra o Vasco jogar em lugar nenhum. O estádio é construído com dinheiro público, o Vasco tem um direito. Só que tem uma situação muito peculiar. Quem está pagando a manutenção daquilo é a dupla Fla-Flu. E tivemos uma pandemia, quase 2 anos, nenhum momento o Vasco quis jogar lá. Nenhum momento. Por quê? Porque não interessava. Então ele só quer ir na boa, só quer ir quando vai encher o estádio. Então não é justo com quem está o tempo todo bancando o estádio. Bancar esse negócio sozinho. Enfim, vai saber o que vai acontecer. A Mari Araújo fala assim: Mauro, a questão do gasômetro é o custo com descontaminação no terreno. O Kika, do Mundo da Bola, já falou sobre isso. Tem esses detalhes todos aí, Sim, enfim. sim. O Kika já falou, só que o Flamengo já fez o estudo. Já viu Não quanto, sei. quanto, quanto. O Flamengo tem que encomendar um estudo, ver quanto custa, quanto tempo leva, e em cima disso abrir uma negociação. Se for uma coisa que não demore tanto, mas é um custo elevado, isso significa o quê? Que o terreno não tem o valor imaginado inicialmente, correto? Ah, vai custar 50 milhões de reais para fazer a descontaminação. Aí o Flamengo tem que chegar para o fundo de pensão, que é dono do terreno, que está parado, e falar: olha, esse terreno está aqui, o laudo, ele custa X para ser descontaminado. Para fazer um estádio, fazer qualquer outra coisa aqui. Então, eu vou descontaminar, mas vamos negociar o valor. Vamos negociar como é que isso vai ser. Tem que haver. Agora, não tem como descontaminar, já arrisca do mapa. O gasômetro não serve. Então, vai ser aonde? Parte para uma outra opção. Mas o Flamengo deveria já ter uma carta na manga de um local escolhido, até para pressionar as autoridades. Vem cá, meu irmão, vamos resolver esse negócio do Maracanã ou não vão? Não dá para ficar fazendo manutenção. E, assim, o Rodrigo Matos foi muito feliz ali no que ele escreveu ontem lá no Twitter. Na verdade, é uma coisa típica do brasileiro. Assim, a lei do esperto.
Eu fico aqui, fico dando migué. Quando me interessa, eu vou lá e uso. E os outros que fiquem pagando a conta. É o que está acontecendo, gente. Os projetos foram ruins. E tem mais. Projetos, no caso do Maracanã, muito claramente, que não foram feitos, é óbvio, para o torcedor brasileiro, o torcedor do Rio de Uhum. Janeiro ou de outros lugares. Foi feito por Uhum. evento da FIFA. Por exemplo, o número de camarotes, ele é proporcional à demanda no futebol brasileiro? É. Não. Em geral, sobra camarote, tudo que é caro. As empresas compram alguns. Então não foi feito um estudo, não. Qual a nossa demanda aqui? Ah, tantos camarotes. Então vamos fazer aqui X e vamos deixar um projeto que permita uma ampliação, né? Com mais camarotes e a demanda crescer. Que nem shopping center, né? Shopping center é feito assim, né? Tem 3 pisos, mas a estrutura já é pronta para ganhar um quarto piso. O cara pega um piso de estacionamento, transforma em loja e faz um outro estacionamento em cima, ou faz um prédio do lado e vai tocando, vai crescendo, se houver demanda. Não foi feito assim. Foi feito por um evento da FIFA. Um evento da FIFA. A proporção, uma coisa que o Tirone fala que é uma definição muito boa. Como é que se futebol brasileiro, os estádios de Copa do Mundo, eles nem são distribuídos de forma coerente. Tipo, qual é a maior demanda? É para pagar ingresso mais barato ou mais caro? Não. Foi tudo feito para o evento da FIFA. Eles teriam que passar por uma readequação. E no caso do Maracanã, quem que vai readequar o estádio se não tem direito de nada? Você está ali meio que provisório. Então fica ali. O Maracanã já deveria ter arrancado aquelas cadeiras atrás dos 2 gols. Arranca aquela É, porra toda. Aí, sim. o que faz com aquilo? Pega aquilo, tem lugar para guardar, guarda tudo, armazena. Aí as cadeiras centrais são todas iguais. À medida que quebrar, você tem lá um estoque de cadeira para trocar por 1000 anos. Quebrou a cadeira, vai lá e põe uma que está guardadinha lá, reformadinha, daquelas atrás do gol. E ali você aumentaria a capacidade. Ninguém fica sentado naquela merda, fica todo mundo em pé, gente. Ninguém senta Sim. naquela porcaria, fica todo mundo em pé. É. E tem os caras que ficam em pé em cima da cadeira, aí quebra a cadeira, pulam. Enfim, porque o torcedor É. não quer aquilo. Aquilo foi feito O, para a FIFA. Ô, Tirone, Fala. não, eu sou o Mauro. A gente está conversando curiosamente sobre estádios hoje, antes do cartão verde lá. Sobretudo, menos no Maracanã, começou pelo assunto do Maracanã, é evidente, mas depois derivou para os estádios paulistas. Também caiu na questão do estádio do Corinthians e tal, da briga política lá atrás, né, briga política mais PSDB e PT por sede da abertura da Copa do Mundo, etc e tal, e um aqui, um vai contra. Aí os clubes entram no meio disso, tal, tudo mais, enfim. Mas o Mauro falando do Morumbi é aquilo que todo torcedor do São Paulo tem em mente, e a direção não fica indiferente a isso. A possibilidade do São Paulo ter um Morumbi melhor seria se inspirar na reforma que o River Plate fez, certo? Uhum, uhum. Sem arenização, né? Com a ampliação da capacidade do Morumbi, com a aproximação